Um milionário vai entrevistar uma garota para trabalhar na sua empresa. Ao olhar para sua cicatriz, ele fica paralisado. Na vasta cidade de São Paulo, onde a arquitetura moderna contrastava com o concreto das favelas e a agitação do trânsito era a trilha sonora do dia a dia, Gabriel Mendonça era uma presença de destaque. Ele era o tipo de homem cuja história de sucesso era discutida em convenções e entrevistas de rádio, conhecido por sua habilidade em transformar pequenos negócios em verdadeiros impérios. Filho de uma família simples da periferia, Gabriel cresceu acreditando que o mundo pertencia aos que sabiam lutar por ele. Essa filosofia o levou a construir a GM Corp, uma das empresas mais bem-sucedidas no ramo de tecnologia e investimentos do Brasil. Porém, naquela manhã em que ele se preparava para mais uma reunião, algo parecia diferente. Não era apenas uma entrevista comum. Era uma seleção para uma posição especial, uma que ele próprio decidirá supervisionar. O cargo em questão exigia uma combinação rara de habilidades, uma mistura de conhecimento técnico, criatividade e, acima de tudo, resiliência. Gabriel sabia que poucos teriam um perfil para o desafio, mas ele estava ansioso para conhecer a candidata que passará por todas as etapas do rigoroso processo seletivo, Amanda Santos. Enquanto esperava no escritório espaçoso no último andar do prédio da GM Corp, Gabriel revisava rapidamente as credenciais de Amanda. A jovem era engenheira de software e designer de sistemas, formada em uma das melhores universidades do país e com um histórico impressionante de projetos independentes e voluntariado em ONGs. Era exatamente o tipo de pessoa que ele queria para liderar a nova iniciativa, alguém capaz de criar soluções tecnológicas para comunidades carentes, algo que, em um raro momento de reflexão, Gabriel decidirá iniciar como forma de dar um propósito mais profundo à sua empresa e, talvez, à sua vida. O escritório de Gabriel refletia seu estilo, uma combinação de luxo e funcionalidade, com enormes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A mesa era de vidro, decorada apenas com um laptop e alguns documentos, tudo organizado com precisão. Ele sempre preferiu manter seu espaço o mais minimalista possível, um reflexo de sua crença de que a ordem exterior ajudava a manter a mente clara e focada. Poucos minutos depois, a porta do escritório se abriu suavemente e Amanda entrou. Gabriel ergueu o olhar e, por um momento, o mundo ao seu redor pareceu se congelar. Era um detalhe pequeno, mas impossível de ignorar. Uma cicatriz marcava o rosto de Amanda, começando próximo ao olho direito e descendo pela bochecha até próximo ao maxilar. Era uma cicatriz discreta, mas longo o suficiente para ser visível, e Gabriel, sem querer, sentiu-se transportado para outra época, outro lugar, e outra dor que pensava ter deixado para trás. Amanda, por sua vez, notou o olhar fixo de Gabriel em seu rosto, mas manteve a postura firme. Ela já estava acostumada a esse tipo de reação. Desde que sofrerá o acidente, aprenderá a lidar com os olhares curiosos e, às vezes, julgadores das pessoas. Decidida a não deixar que aquilo afetasse a entrevista, ela o cumprimentou com confiança, estendendo a mão para ele. Senhor Mendonça, muito prazer. É uma honra estar aqui e ter a oportunidade de participar desse projeto, disse ela, sua voz firme e profissional. Gabriel, ainda um pouco atordoado, apertou a mão dela e fez um esforço para recuperar a compostura. Era raro ele perder o controle em uma situação profissional, mas aquela cicatriz mexera com algo profundo dentro dele, algo que ele não conseguia entender completamente naquele momento. O prazer é meu, Amanda. Obrigado por ter vindo, respondeu ele, tentando soar o mais casual possível. Por favor, sente-se. Amanda tomou seu lugar na cadeira em frente à mesa, mantendo o olhar fixo em Gabriel, que parecia estudar cada detalhe dela, desde a postura até as expressões. Ele tinha um jeito de avaliar as pessoas que às vezes deixava os candidatos desconfortáveis, mas Amanda manteve a calma. Ela sabia que, para alcançar seus objetivos, precisaria mostrar a Gabriel que era mais do que apenas um currículo bem elaborado. Após alguns momentos de silêncio, Gabriel resolveu começar a entrevista de forma mais descontraída, tentando deixar Amanda à vontade. Antes de mais nada, quero que saiba que seu currículo é impressionante. Sua formação e experiência mostram que você tem a competência necessária para essa posição. Mas o que me chamou a atenção, além disso, foi sua participação em projetos sociais. Poderia me falar um pouco sobre eles? Amanda assentiu, animada pela chance de falar sobre algo que realmente a movia. Claro, Senhor Mendonça. Desde que comecei a faculdade, sempre senti que a tecnologia poderia ser usada para ajudar quem mais precisa. Participei de alguns projetos em comunidades carentes na Zona Leste, desenvolvendo softwares básicos que pudessem ajudar a organizar atividades e até melhorar a segurança local. E depois de formada, trabalhei como voluntária em uma ONG que ensina programação para jovens de baixa renda.
Acredito que, se a tecnologia pode mudar o mundo corporativo, também pode mudar a vida das pessoas comuns. Enquanto ela falava, Gabriel sentia uma admiração crescente por Amanda. Ele não imaginava que alguém tão jovem pudesse ter uma visão tão clara sobre o impacto social da tecnologia, algo que ele próprio havia demorado anos para entender. Além disso, o tom apaixonado de Amanda ao falar mostrava que ela realmente se importava com o que fazia. A entrevista seguiu com Gabriel perguntando mais sobre os detalhes técnicos do trabalho de Amanda, testando sua habilidade de resolver problemas complexos e sua capacidade de lidar com pressão. Cada resposta da jovem apenas reforçava a impressão de que ela era a pessoa certa para o projeto. Mas, apesar do entusiasmo, ele não conseguia afastar o pensamento de que aquela cicatriz carregava uma história que o intrigava e que, de certa forma, o conectava a ela de uma maneira inesperada. Em determinado momento, Gabriel não resistiu e, de forma cuidadosa, decidiu arriscar uma pergunta pessoal. Amanda, sei que é uma questão pessoal, e peço desculpa se for inconveniente, mas... Ele hesitou, mas resolveu continuar. A cicatriz no seu rosto. Isso aconteceu em algum dos projetos em que trabalhou? Amanda sorriu levemente, sem surpresa. Ela já estava acostumada a perguntas sobre sua cicatriz, e até esperava que Gabriel fosse mencioná-la em algum momento. Ela manteve a calma, mas seus olhos revelaram uma sombra de tristeza, uma dor que ela havia aprendido a conviver, mas que nunca se apagaria completamente. Não, Sr. Mendonça. Não foi em nenhum projeto. Na verdade, foi resultado de um acidente de carro, há alguns anos. Aconteceu em uma noite chuvosa, e infelizmente, outra pessoa envolvida não sobreviveu. Ela parou por um momento, sua voz ligeiramente embargada. Mas, para mim, essa cicatriz é uma lembrança de que eu tive uma segunda chance, e que preciso fazer algo de bom com essa oportunidade. Gabriel, ao ouvir isso, sentiu o impacto das palavras de Amanda como um golpe. A história dela trazia uma profundidade e um sentido de propósito que ele não esperava encontrar. Naquele momento, ele percebeu que a escolha de Amanda para o projeto não era apenas uma questão de competência técnica, mas de visão e resiliência, algo que ele sempre valorizara em sua própria jornada. O silêncio pairou por um momento entre eles, pesado e carregado de emoções não ditas. Gabriel desviou o olhar, incerto sobre como continuar a conversa após o desabafo de Amanda. Ele havia se preparado para uma entrevista técnica, uma análise profissional, mas se via mergulhado em uma complexidade emocional que não esperava. Havia algo nela, um tipo de força e dignidade misturados com uma vulnerabilidade tocante, que ele não conseguia ignorar. Para manter o tom da entrevista, Gabriel tentou redirecionar o foco para o trabalho, evitando transparecer o impacto que a história de Amanda havia causado nele. Eu entendo. Obrigado por compartilhar isso, Amanda. Sei que não é fácil falar sobre o passado, principalmente sobre algo que carrega tanto significado. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Então, voltando ao projeto, como você planeja adaptar o seu conhecimento em um ambiente de alta pressão como este? Aqui, precisaremos não só de competência técnica, mas de uma capacidade de inovação constante. Amanda entendeu a mudança de assunto e prontamente entrou na mesma linha. Era claro que Gabriel tinha suas próprias reservas emocionais, e ela sentia que aquele era o momento de focar em mostrar sua habilidade profissional. Eu acredito que a inovação é uma questão de perspectiva, Sr. Mendonça. Muitas pessoas em áreas técnicas tendem a seguir fórmulas e métodos já estabelecidos, mas, para mim, inovação vem de olhar para os problemas com outros olhos. Quando trabalhei na ONG, por exemplo, sempre me desafiei a criar soluções simples e eficazes, pensando nas limitações dos recursos disponíveis para jovens de baixa renda. Acredito que, aqui, posso fazer o mesmo, buscar soluções criativas, com uma mentalidade adaptável e aberta a novas ideias, respondeu ela, com convicção. Gabriel sorriu, impressionado com a clareza e a paixão dela. Ele próprio acreditava nessa visão de inovação, a capacidade de olhar além do óbvio e encontrar respostas onde outros viam obstáculos. E Amanda parecia compartilhar essa filosofia. O talento dela, aliado à história de vida, parecia trazer uma autenticidade que ele raramente encontrava nas pessoas. Mas, por mais que tentasse manter o foco, a cicatriz dela continuava a atraí-lo, quase como se fosse um lembrete constante de sua própria perda. Anos atrás, ele havia perdido alguém próximo em circunstâncias similares. O acidente de Amanda e a força com que ela falava de suas experiências o faziam lembrar-se de sua falecida irmã, Carolina. Ela também fora uma jovem cheia de energia e compaixão, sempre dedicada a causas humanitárias. Assim como Amanda, Carolina acreditava que o mundo podia ser melhor se as pessoas dedicassem seus talentos para ajudar os outros.
Gabriel sabia que essa semelhança era o que o incomodava. A lembrança de Carolina trazia uma dor antiga, enterrada debaixo das camadas de ambição e foco que ele havia construído ao longo dos anos. Ele nunca falava sobre Carolina, não com colegas de trabalho, nem com amigos. Ela era uma lembrança privada e preciosa, mantida em um canto do coração que ele raramente visitava. Mas, de alguma forma, Amanda estava despertando memórias e sentimentos que ele se esforçava para ignorar. Decidido a continuar a conversa sem perder a compostura, Gabriel fez mais algumas perguntas, testando o conhecimento de Amanda em diversos cenários e tecnologias. Ela respondeu com confiança, detalhando experiências de liderança, projetos independentes e seu envolvimento em comunidades que não tinham acesso à tecnologia. Cada resposta parecia aumentar a admiração de Gabriel por ela. Amanda não era apenas uma profissional qualificada. Ela era uma pessoa que carregava uma visão e um propósito, algo que ele já havia perdido em si mesmo há muito tempo. Conforme a entrevista avançava, a voz de Gabriel foi se tornando mais suave, e Amanda percebeu uma leve mudança em seu tom. Ele deixava de ser o executivo sério e distante, e suas perguntas começaram a refletir uma curiosidade genuína, não só sobre as habilidades dela, mas também sobre sua história. No fundo, ela sentia que ele tentava entender algo além das suas qualificações. Amanda, você mencionou o impacto que a tecnologia pode ter na vida das pessoas. E acredito que seu histórico mostra que você sabe bem disso. Mas eu gostaria de saber mais sobre o que você espera alcançar com isso. Digamos que, ao entrar na GM Corp, você tem acesso a recursos que nunca teve. Qual seria o seu sonho para um projeto desse porte? A pergunta fez Amanda refletir por um momento, antes de responder. Acho que meu sonho sempre foi construir algo que tivesse um impacto real e tangível. Eu gostaria de ver a tecnologia democratizada, não só disponível para os mais privilegiados, mas acessível para todos. Já trabalhei em lugares onde jovens brilhantes não tinham a menor chance de desenvolver seus talentos simplesmente porque faltavam recursos. Então, se eu tiver essa oportunidade aqui, gostaria de investir em ferramentas e programas que possam ser usados em áreas desfavorecidas. Programas que ajudem a educação, a segurança e até mesmo a saúde pública. Eu acho que a tecnologia pode ser o grande equalizador, e o meu sonho é fazer parte disso. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Amanda parecia ter uma visão ampla do que a tecnologia podia fazer pelo mundo, algo que ele reconhecia e admirava, mas que já não se permitia buscar com a mesma intensidade. A GM Corp fora fundada com um propósito ambicioso, mas, ao longo dos anos, o pragmatismo e o sucesso corporativo foram se sobrepondo a qualquer idealismo. Amanda, porém, reacendia essa faísca. Amanda, é exatamente essa visão que eu procuro. A GM Corp precisa de líderes que entendam o valor real do que estamos criando aqui, e você me mostrou que tem essa consciência. Acho que podemos criar algo especial juntos. Ela sorriu, satisfeita com o elogio e com o rumo da entrevista. Embora o clima tivesse começado tenso, com a inesperada reação de Gabriel à cicatriz, ela sentia que, agora, estava sendo reconhecida pelo que realmente era. Quando a entrevista terminou, Gabriel estendeu a mão para Amanda novamente, dessa vez com um aperto de mão firme e carregado de uma confiança recém-descoberta. Bem-vinda à equipe, Amanda. Tenho certeza de que fará um trabalho incrível. Amanda agradeceu, sentindo uma gratidão genuína por aquela oportunidade, e saiu do escritório com a cabeça erguida e um sorriso de satisfação. Para ela, aquela não era apenas uma oferta de trabalho, era uma chance de fazer a diferença. Mas, após Amanda sair, Gabriel permaneceu parado em seu escritório, olhando para a porta. Ele ainda sentia o impacto da presença dela, a lembrança daquela cicatriz, a determinação em seu olhar. E, sem querer, uma pergunta começou a rondar sua mente. O que Carolina diria sobre Amanda? Ele sabia que sua irmã teria orgulho de uma jovem como ela. Isso despertava em Gabriel uma saudade dolorosa, mas, ao mesmo tempo, trazia um certo conforto, uma sensação de que, talvez, ele tivesse finalmente encontrado alguém capaz de reacender uma parte esquecida de sua vida. Enquanto contemplava essa reflexão, ele se levantou e foi até a janela. A cidade de São Paulo se estendia diante dele, um mar de prédios e pessoas, todas correndo em busca de seus próprios objetivos, mas poucos com uma visão verdadeira de propósito. Ele, Gabriel, que havia construído um império, sentia-se vazio, como se algo essencial tivesse se perdido ao longo do caminho. Amanda, com sua história e cicatriz, parecia lhe oferecer uma nova perspectiva, um reflexo de algo que ele talvez ainda pudesse recuperar. Naquela noite, Gabriel deixou o escritório com um sentimento diferente, uma espécie de inquietude que o acompanhava até seu carro e, eventualmente, até sua casa.
Enquanto dirigia pelas avenidas iluminadas de São Paulo, ele pensava nas próximas etapas do projeto e na presença de Amanda na equipe. Sabia que o caminho deles juntos não seria apenas profissional. Ela o forçaria a confrontar memórias, a encarar seu passado, e ele não sabia até onde isso levaria. Para Gabriel, a chegada de Amanda marcava o começo de uma transformação que ele não havia planejado. A cicatriz dela não era apenas uma marca física, era uma porta para o passado e para um futuro ainda incerto. Na manhã seguinte, Amanda caminhava pelo prédio da GM Corp com um misto de ansiedade e empolgação. O edifício espelhado refletia o céu de São Paulo, imponente e grandioso, como uma fortaleza erguida em meio ao caos urbano. Sentindo-se um pouco como uma intrusa naquele cenário luxuoso e formal, ela respirou fundo antes de entrar. Amanda ainda estava absorvendo o impacto da entrevista com Gabriel. Havia algo nele que a intrigava profundamente. Sob a aparência rígida e o comportamento impassível, ele parecia carregar uma espécie de fardo. Ela podia perceber isso em seu olhar e na forma como ele reagira à cicatriz no rosto dela. No entanto, Amanda sabia que tinha uma missão e que, para cumpri-la, precisaria manter o foco. Aquela oportunidade significava mais do que apenas um emprego. Era a chance de realmente fazer a diferença. Gabriel também não conseguirá dormir direito naquela noite. A imagem de Amanda e sua história voltavam à sua mente repetidamente, como se ecoassem algo há muito silenciado dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu recordar Carolina, e isso trouxe à tona um misto de tristeza e esperança. Gabriel sentia-se inquieto, mas sabia que precisava seguir em frente com o projeto. Havia grandes expectativas sobre ele, tanto por parte dos investidores quanto por sua própria ambição de trazer algo novo para a empresa. Naquela manhã, ele pediu para que Amanda fosse conduzida até sua sala. Sabia que teria que trabalhar de perto com ela e que seria importante alinhar seus objetivos logo no início. "Bom dia, Amanda", disse ele, levantando-se para cumprimentá-la com um sorriso discreto. "Bom dia, Sr. Mendonça. Obrigada por me receber novamente", respondeu ela, mantendo a formalidade. Gabriel sinalizou para que ela se sentasse. Após um breve silêncio, ele começou a expor a visão do projeto. "Como discutimos na entrevista, o que eu quero desenvolver aqui é algo sem precedentes na GM Corp. Nós temos os recursos e a capacidade técnica para isso, mas precisamos de alguém que entenda o impacto social e que possa liderar essa ideia com o coração e a mente." Ele fez uma pausa e continuou. "Eu acredito que você é a pessoa certa para isso, Amanda." Ela assentiu, grata pela confiança que ele depositava nela. "Estou pronta para o desafio, Sr. Mendonça. Esse é o tipo de projeto com o qual sempre sonhei. Quero que as pessoas vejam que a tecnologia pode mudar vidas de forma prática, acessível e inclusiva." Gabriel sentiu uma ponta de orgulho por sua escolha. Ele percebeu que a determinação de Amanda era genuína, e isso o encorajou a partilhar um pouco mais sobre o que pretendia. O projeto envolve criar um aplicativo acessível e intuitivo para a comunidade de baixa renda aqui em São Paulo, algo que possa ser usado para auxiliar tanto na educação quanto na capacitação profissional. A ideia é começar localmente, com o tempo, expandir para outras regiões do Brasil. Amanda ficou animada com a possibilidade e imediatamente começou a imaginar as funcionalidades que o aplicativo poderia ter. "Podemos incorporar módulos interativos de educação e treinamentos gratuitos. Assim, pessoas de todas as idades poderiam ter acesso a conhecimento prático, voltado para o mercado de trabalho", sugeriu ela, seus olhos brilhando com entusiasmo. Gabriel assentiu, impressionado com a rapidez com que ela entendia as necessidades do projeto. "Exatamente. E, mais do que isso, quero que o aplicativo seja algo que inspire as pessoas a buscarem uma vida melhor, a acreditarem no seu potencial." Ele olhou para Amanda com um leve sorriso. "Acho que você será capaz de entender isso mais do que qualquer pessoa." Com a base do projeto estabelecida, Gabriel começou a apresentar o cronograma e os desafios principais. Seria uma tarefa árdua, com uma equipe multidisciplinar e prazos rigorosos. Gabriel sabia que Amanda teria um longo caminho pela frente, mas ele sentia que ela estava à altura do desafio. Nos dias seguintes, Amanda se dedicou de corpo e alma ao novo projeto. Ela reuniu-se com cada membro da equipe, garantindo que todos compreendessem a visão que Gabriel traçara. Amanda mostrou uma habilidade especial em se conectar com as pessoas, extraindo o melhor de cada um, fazendo com que se sentissem parte de algo importante. Logo, todos estavam comprometidos com a ideia e sentiam-se motivados pela energia e paixão que Amanda trazia. Enquanto isso, Gabriel monitorava o progresso de perto, acompanhando reuniões e revendo relatórios. Ele se surpreendia com a facilidade com que Amanda conseguia inspirar a equipe e transformar ideias em realidade.
Mais do que qualquer outra coisa, ele percebia que ela havia criado uma conexão genuína com todos, uma habilidade rara que ele mesmo, por vezes, invejava. A cada encontro, Gabriel se via mais envolvido e, em algumas ocasiões, compartilhou com Amanda detalhes de sua própria trajetória, os desafios que enfrentou e as decisões que o levaram a construir a GM Corp. Essa proximidade trouxe uma amizade profissional, que ambos cultivaram com respeito e admiração. O projeto avançava bem, mas um obstáculo inesperado surgiu. Durante uma reunião com o departamento financeiro, Gabriel e Amanda foram informados de que os custos previstos estavam extrapolando o orçamento original. Embora o projeto fosse uma prioridade, os acionistas começavam a expressar dúvidas sobre os benefícios práticos da iniciativa. Amanda sentiu um calafrio ao perceber que o sonho que ela ajudara a construir estava sob ameaça. Gabriel, por sua vez, ficou visivelmente irritado, ciente de que as barreiras financeiras poderiam comprometer o projeto que ele tanto valorizava. Ao final da reunião, Amanda se aproximou de Gabriel, tentando manter a calma. Senhor Mendonça, podemos revisar alguns aspectos do projeto e encontrar alternativas para reduzir os custos. Talvez possamos otimizar algumas partes sem comprometer a essência do que estamos construindo, sugeriu ela, tentando encontrar uma solução. Gabriel respirou fundo, concordando com a proposta. Ele sabia que Amanda estava tentando ajudar e valorizava sua atitude proativa. Sim, Amanda. Vamos nos reunir com a equipe e estudar essas opções. Mas quero que saiba que, independentemente do que aconteça, eu acredito no que estamos fazendo. Vou lutar por esse projeto até o fim. Amanda sorriu, sentindo-se fortalecida pela determinação de Gabriel. Ela sabia que ele era um homem que mantinha a palavra e que não mediria esforços para concretizar o projeto. Nos dias que se seguiram, Gabriel e Amanda trabalharam intensamente em soluções para reduzir os custos sem comprometer a qualidade. Reavaliaram recursos, analisaram fornecedores e implementaram ajustes para tornar o projeto viável. Com uma força de vontade renovada, ambos estavam decididos a superar cada obstáculo. Com as mudanças implementadas, Gabriel convocou uma reunião com os acionistas para apresentar as novas projeções de custo. Amanda também estava presente, pronta para defender o projeto com toda a paixão que possuía. Ela sabia que aquele momento era crucial, pois a aprovação dos acionistas seria decisiva para garantir a continuidade do projeto. Gabriel abriu a reunião com uma apresentação detalhada das revisões que ele e Amanda haviam feito. Ele destacou a importância do projeto para a imagem da empresa e para o impacto social que almejavam alcançar. Este projeto não é apenas uma iniciativa de inovação. É uma forma de consolidar a GM Corp como uma empresa comprometida com o desenvolvimento social e com o Brasil. Estamos investindo em algo que pode melhorar a vida de milhares de pessoas, e acredito que, no longo prazo, isso será benéfico para todos nós, disse Gabriel, sua voz carregada de convicção. Amanda, então, tomou a palavra. Com uma postura firme, ela compartilhou suas próprias experiências em comunidades carentes e o impacto positivo que a tecnologia pode trazer para essas pessoas. Eu sou uma prova viva do que oportunidades e acesso ao conhecimento podem fazer na vida de alguém. Nós estamos criando algo que não vai apenas fornecer um serviço, mas abrir portas para milhares de pessoas. Esse projeto pode ser uma verdadeira mudança para a nossa sociedade, concluiu Amanda, emocionada. Os acionistas ficaram em silêncio, absorvendo as palavras de Gabriel e Amanda. A emoção de ambos era evidente, e isso trouxe um peso especial à decisão. Após alguns momentos, um dos acionistas, que inicialmente se mostrara cético, ergueu a mão e declarou apoio ao projeto. Outros seguiram o exemplo, e Gabriel e Amanda puderam ver que, finalmente, tinham conquistado a confiança de todos. Ao final da reunião, Gabriel e Amanda se cumprimentaram com um sorriso de alívio e satisfação. Haviam vencido a primeira grande batalha juntos, e isso os aproximou ainda mais. Com o projeto oficialmente aprovado, Gabriel e Amanda se sentiam prontos para enfrentar os desafios seguintes. Naquele momento, ambos sabiam que estavam apenas no início de uma jornada que não seria fácil, mas que tinha potencial para mudar vidas. Para Amanda, era a oportunidade de realizar seu sonho e transformar a vida de milhares. Para Gabriel, o projeto significava muito mais. Era uma chance de redenção, de reconectar-se com a essência de sua irmã e com os valores que ele tanto admirava. Com o projeto aprovado e os primeiros recursos liberados, Amanda mergulhou no trabalho, coordenando cada aspecto com precisão e entusiasmo. Havia algo mágico na criação de uma plataforma que pudesse, de fato, transformar vidas. Gabriel, por sua vez, acompanhava cada detalhe de perto, admirado com a energia contagiante de Amanda e a dedicação que ela imprimia em cada decisão.
Ela não era apenas uma executiva competente, era uma líder natural, alguém capaz de inspirar e conquistar a confiança de todos. A plataforma, batizada de Impacto, foi projetada com um propósito claro: oferecer treinamento e capacitação para jovens e adultos de comunidades carentes. Amanda havia sugerido que os módulos de aprendizado incluíssem não apenas temas tradicionais, como matemática e português, mas também habilidades práticas para o mercado de trabalho, como tecnologia da informação, habilidades manuais e até mesmo empreendedorismo básico. O objetivo era empoderar as pessoas e fornecer a elas ferramentas concretas para construir um futuro melhor. Durante uma das reuniões iniciais de equipe, Amanda percebeu que não era fácil alinhar todos aos objetivos do projeto. Havia membros da equipe mais céticos, questionando se realmente haveria um impacto direto ou se o público-alvo usaria a plataforma de forma constante. Eu entendo as preocupações de todos, disse Amanda com serenidade, olhando nos olhos de cada um dos presentes. Esse projeto é, sem dúvida, uma inovação para todos nós. Mas estou aqui porque acredito que cada pessoa nesta sala pode contribuir para algo extraordinário. Se nós, que temos a oportunidade e os recursos, não tomarmos essa iniciativa, quem fará? O breve discurso de Amanda teve um efeito poderoso. Gabriel, que observava da lateral da sala, percebeu o quanto a equipe estava sendo influenciada positivamente por ela. A confiança dela era sincera, e isso fazia com que cada pessoa ali começasse a repensar sua abordagem e se sentisse pessoalmente envolvida. Amanda sabia que o sucesso do projeto dependia de um esforço coletivo, e foi com essa mentalidade que ela uniu a equipe. Naquela mesma semana, Amanda enfrentou um problema técnico significativo. Uma falha na programação causava inconsistências nos módulos interativos de aprendizado, fazendo com que alguns recursos travassem e comprometessem a experiência do usuário. Amanda se sentiu frustrada, pois sabia que qualquer defeito, por menor que fosse, poderia comprometer a aceitação da plataforma pelas pessoas para quem ela fora criada. Em uma noite de sexta-feira, após a maioria dos funcionários já ter deixado o prédio, Amanda permaneceu na sede da GM Corp, trabalhando exaustivamente para resolver o problema. Gabriel, ao perceber a luz acesa em sua sala, decidiu verificar. "Você ainda está aqui?" perguntou ele, entrando na sala de Amanda. Ela ergueu os olhos cansados e sorriu. "Sim, estou tentando resolver essa falha no sistema. Se a plataforma não funcionar corretamente, toda a experiência dos usuários será comprometida. Não posso permitir que isso aconteça." Gabriel, tocado pela dedicação dela, ofereceu ajuda. "Não quero atrapalhar, mas talvez eu possa ajudar em algo. Afinal, estamos juntos nesse projeto." Amanda assentiu, e os dois se puseram a revisar linhas de código, buscando a origem do problema. Enquanto trabalhavam lado a lado, Gabriel contou um pouco mais sobre os desafios que enfrentou para fundar a GM Corp, mencionando dificuldades financeiras, noites sem dormir e a pressão constante por resultados. Amanda ouvia atentamente, admirando a força e a determinação que o levaram ao sucesso. Após horas de trabalho intenso, finalmente encontraram a solução. Amanda suspirou aliviada e olhou para Gabriel com um sorriso de gratidão. "Obrigada por ter ficado para ajudar. Isso fez toda a diferença." Gabriel retribuiu o sorriso. "Você está fazendo um trabalho incrível, Amanda. Esse projeto já é muito mais do que eu esperava." Ao saírem juntos da sala naquela noite, ambos sentiam uma conexão genuína, um laço que ia além do ambiente profissional. Havia uma admiração mútua que florescia a cada interação, algo que nem Gabriel nem Amanda estavam dispostos a ignorar, ainda que nenhum dos dois ousasse comentar. Após semanas de desenvolvimento, finalmente chegou o momento da primeira apresentação da plataforma para um grupo de jovens de uma escola pública em São Paulo. Amanda sentia um frio na barriga ao pensar na reação das pessoas para quem o projeto fora criado. Ela sabia que a aceitação inicial seria crucial para o sucesso a longo prazo. Naquele dia, a equipe preparou uma sala com computadores e telas, permitindo que os jovens interagissem diretamente com a plataforma. Gabriel também estava presente, observando cada detalhe e monitorando as reações dos participantes. Assim que o primeiro grupo começou a explorar os módulos, Amanda e Gabriel perceberam sorrisos e olhares curiosos. Os jovens estavam animados, especialmente com a possibilidade de aprender sobre tecnologia e desenvolver habilidades para o mercado de trabalho. Para alguns, era a primeira vez que tinham acesso a um programa de aprendizado digital tão bem estruturado. Um dos jovens, chamado Rafael, chamou a atenção de Amanda. Ele estava empolgado ao explorar o módulo de introdução à programação, demonstrando uma habilidade natural com os comandos. Amanda se aproximou dele e perguntou: "Rafael, você já teve contato com programação antes?" Ele sorriu,
um pouco tímido, e respondeu: Não, nunca. Mas acho muito legal. Sempre tive vontade de aprender, mas nunca tive uma chance. A resposta de Rafael emocionou Amanda, que se lembrou de sua própria jornada e das barreiras que enfrentou no início. Saber que poderia abrir essa porta para outras pessoas era um sentimento indescritível. Gabriel, observando a interação entre Amanda e os jovens, sentiu-se orgulhoso. Aquilo que ele sempre idealizara estava, finalmente, tomando forma. Ele percebeu que a presença de Amanda era, de fato, o diferencial que tornava o projeto especial e autêntico. À medida que o projeto avançava, Amanda e Gabriel começaram a se reunir regularmente para discutir os próximos passos. Essas reuniões eram momentos de troca sincera, onde ambos compartilhavam suas visões e preocupações. Amanda sentia-se cada vez mais à vontade ao lado de Gabriel, e a amizade entre eles se fortalecia a cada dia. Entretanto, havia uma linha tênue que ambos mantinham, um respeito silencioso pelas barreiras emocionais de cada um. Amanda percebia que Gabriel ainda era uma pessoa reservada, que não falava sobre certos aspectos de sua vida, especialmente sobre o passado e os motivos pelos quais aquele projeto parecia ser tão pessoal para ele. Uma noite, durante uma dessas conversas, Gabriel finalmente se abriu um pouco mais. Sabe, Amanda, eu perdi alguém muito especial há alguns anos. Minha irmã, Carolina. Ela era uma pessoa altruísta, uma jovem que, como você, acreditava na possibilidade de transformar o mundo. Perder Carolina foi como perder uma parte de mim, uma parte que eu nunca consegui recuperar. Amanda ouviu em silêncio, tocada pela vulnerabilidade de Gabriel. Ela entendia o peso da perda e a profundidade daquela confissão. Sinto muito, Gabriel. Carolina, pelo que me contou, parecia uma pessoa extraordinária. Acho que ela ficaria orgulhosa do que você está fazendo agora, de ver você realizando algo que traz esperança para tantas pessoas. Gabriel sorriu, com os olhos um pouco marejados. Amanda era a primeira pessoa com quem ele falava abertamente sobre Carolina, e isso lhe trouxe um certo alívio. Eu espero que sim, Amanda. Ela foi minha inspiração para muitas coisas, e este projeto é uma forma de honrar sua memória. Quando eu olho para você, vejo a mesma coragem e determinação que ela tinha. Acho que é por isso que sinto que estamos no caminho certo. Aquelas palavras tocaram profundamente Amanda, e o vínculo entre os dois se fortaleceu ainda mais. Ela sentiu que, de certa forma, compartilhava a missão de Gabriel e que, juntos, eles poderiam fazer algo verdadeiramente transformador. Com o projeto ganhando forma e cada vez mais jovens usando a plataforma, os primeiros dados começaram a surgir. A taxa de engajamento dos usuários era alta, e os feedbacks mostravam que as pessoas estavam aprendendo e se sentindo motivadas a buscar mais conhecimento. Rafael, o jovem que conhecera no primeiro dia, inclusive enviou uma mensagem a Amanda, agradecendo pela oportunidade e dizendo que o módulo de programação havia despertado nele o desejo de seguir carreira na área. Amanda compartilhou essa mensagem com Gabriel, que ficou emocionado. Era exatamente o tipo de impacto que ele esperava alcançar, e perceber que estavam no caminho certo lhe trouxe uma satisfação imensa. Isso é só o começo, Amanda, disse ele, confiante. Temos uma longa jornada pela frente, mas acredito que vamos conseguir transformar a vida de muitas pessoas. Amanda sentiu, compartilhando o sentimento. Sabia que a jornada seria desafiadora, mas estava disposta a enfrentar cada obstáculo ao lado de Gabriel. Com os resultados iniciais positivos, Gabriel decidiu expandir a plataforma para outras áreas da cidade e incluir novos módulos, como cursos de finanças pessoais e marketing digital. Ele e Amanda traçaram um plano ambicioso, mas sabiam que, juntos, eram capazes de transformar a plataforma em algo verdadeiramente grandioso. Com a plataforma Impacto cada vez mais reconhecida por seu potencial, Amanda e Gabriel sentiam que estavam construindo algo transformador. A repercussão positiva nas comunidades e a resposta dos usuários iniciais deram a eles a certeza de que estavam no caminho certo. Assim, decidiram expandir o projeto para outros bairros e aumentar o alcance da plataforma. No entanto, com a expansão surgiram também novas dificuldades, desafiando a determinação e as habilidades de liderança de ambos. A equipe da GM Corp estava mais envolvida do que nunca. Amanda orientava cada membro e trabalhava arduamente para que todos mantivessem a mesma visão e objetivo: garantir que a plataforma impactasse de maneira positiva a vida de milhares de pessoas. No entanto, nem todos partilhavam do entusiasmo da liderança. Conforme o projeto crescia, aumentavam também as preocupações com o orçamento, a viabilidade a longo prazo e as expectativas de retorno. O diretor financeiro, Henrique Braga, um homem pragmático e conhecido por sua frieza nas análises,
Começou a expressar suas dúvidas sobre a sustentabilidade do projeto. Gabriel, sei que você e a Amanda estão empolgados com a expansão, mas a GM Corp é uma empresa, não uma ONG. Precisamos ter certeza de que esse projeto vai nos trazer algum retorno, disse Henrique durante uma reunião. Gabriel mantinha o autocontrole, mas Amanda sentiu o peso das palavras de Henrique. Ela sabia que havia riscos financeiros envolvidos, mas acreditava que o impacto positivo justificava os esforços. Eu entendo suas preocupações, Henrique, respondeu Gabriel. Mas estamos em uma era onde o impacto social tem valor. Acredito que o retorno virá, mesmo que seja de forma indireta. Henrique suspirou, sem se convencer totalmente. Só espero que não nos arrependamos de investir tanto nisso. A responsabilidade pela continuidade desse projeto é de vocês dois, então fiquem cientes de que há uma grande expectativa. Amanda e Gabriel saíram da reunião sentindo o peso da responsabilidade. Estavam decididos a provar para todos que o impacto era viável e que seus benefícios iam além do retorno financeiro imediato. Enquanto o projeto seguia em expansão, Amanda se via cada vez mais pressionada. As novas fases de desenvolvimento exigiam que ela equilibrasse a inovação com a necessidade de ajustes para manter a equipe motivada. Ela passava noites revisando relatórios, ajustando detalhes técnicos e garantindo que as equipes externas estivessem preparadas para operar com a plataforma em outros bairros. Gabriel percebia a dedicação de Amanda e admirava a forma como ela enfrentava cada obstáculo. Muitas vezes, encontrava-a na sede da GM Corp após o horário de expediente, debruçada sobre gráficos e projeções. Ele próprio sentia o peso da responsabilidade e sabia que, em muitos momentos, Amanda era quem mantinha a equipe unida e determinada. Certa noite, ele foi até a sala dela para lhe oferecer ajuda. Amanda, você está aqui até tarde de novo, disse ele, entrando silenciosamente e observando-a revisar relatórios. Ela levantou os olhos, exausta, mas sorriu. Gabriel, estamos a um passo de algo incrível. Não posso deixar passar nenhum detalhe. Esse projeto é a chance de impactar de verdade a vida das pessoas. Gabriel se sentou ao lado dela, percebendo quanto Amanda estava investida emocionalmente. Ele entendia a importância do projeto para ela, mas também sabia que o esforço constante poderia levá-la à exaustão. Sei o quanto você está se dedicando, mas não esqueça de cuidar de si mesma, disse ele, preocupado. Vamos continuar juntos nisso, mas você não precisa carregar tudo sozinha. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos. Desde o início, ela tentava manter a compostura, mas a pressão estava aumentando, e o apoio de Gabriel significava mais para ela do que poderia expressar. Obrigada, Gabriel. Realmente, tem sido difícil, mas saber que posso contar com você me ajuda mais do que imagina. Aquela troca sincera de palavras criou um novo elo entre eles. Havia algo não dito, uma compreensão profunda e silenciosa, que ambos preferiram não explorar naquele momento. Enquanto Gabriel e Amanda tentavam manter o projeto em expansão, surgiram críticas na mídia, questionando a GM Corp e os verdadeiros objetivos da plataforma Impacto. Alguns artigos sugeriam que o projeto era apenas uma estratégia de marketing social para limpar a imagem da empresa. Amanda ficou transtornada ao ler essas acusações. Ela sabia que o trabalho era legítimo e que o projeto, de fato, visava impactar vidas. Contudo, lidar com essa oposição a deixava frustrada, pois temia que isso influenciasse a confiança das comunidades e dos usuários. Gabriel procurou tranquilizá-la. Amanda, estamos cientes de nossas intenções. O projeto é autêntico, e as pessoas que realmente se importam vão perceber isso. Não podemos deixar que essas críticas nos desviem do objetivo. Amanda concordou, mas ainda sentia a pressão. No fundo, ela sabia que precisava provar a todos que Impacto era mais do que um projeto. Era uma iniciativa para trazer mudanças reais. Com o estresse aumentando, Amanda enfrentou um novo desafio com a equipe de desenvolvimento. Alguns membros sentiam que a pressão para cumprir prazos estava se tornando insustentável e que as mudanças constantes nas demandas estavam sobrecarregando o trabalho. Um dos principais programadores, Lucas, procurou Amanda em busca de respostas. Amanda, estamos dando o nosso melhor, mas as metas continuam mudando. Precisamos de mais tempo e de uma estrutura melhor para continuar. Amanda sabia que ele tinha razão. Ela sentia que a equipe estava no limite, mas também sabia que Gabriel esperava resultados rápidos. Em uma tentativa de amenizar a situação, Amanda reuniu todos para uma conversa franca. Eu entendo as dificuldades e agradeço o comprometimento de cada um de vocês, disse ela. Sei que as metas são desafiadoras, mas estamos construindo algo significativo.
Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que todos tenham o suporte necessário. Apesar de sua fala tranquilizadora, Amanda sabia que a pressão era um problema crescente. Ela levou a questão a Gabriel, pedindo mais recursos e um ajuste nos prazos. Gabriel ouviu atentamente e percebeu que talvez precisassem de uma abordagem diferente para garantir o bem-estar da equipe. Ele se comprometeu a reavaliar os prazos e redirecionar mais recursos para o projeto, buscando uma solução que equilibrasse os objetivos com a sustentabilidade do trabalho. Em meio a esses desafios, Amanda começou a perceber que havia uma parte da equipe que não apoiava totalmente o projeto. Alguns executivos mais antigos da GM Corp achavam que a iniciativa de impacto social desviava a empresa de seu foco lucrativo e defendiam que Gabriel abandonasse o projeto em favor de iniciativas mais rentáveis. Em uma das reuniões com os executivos, um deles, chamado Gustavo, fez um comentário direto. Gabriel, com todo respeito, talvez este projeto esteja nos afastando do que a GM Corp realmente representa. Nossa responsabilidade é com os acionistas. A plataforma Impacto pode trazer benefícios sociais, mas não há garantias de retorno financeiro. Amanda, que estava presente, sentiu-se ofendida com a insensibilidade de Gustavo, mas decidiu não responder. Ela sabia que a decisão caberia a Gabriel, que parecia dividido. Após a reunião, Amanda se aproximou de Gabriel, sentindo a tensão no ar. Gabriel, você acredita no impacto? Esse projeto não é apenas uma plataforma. É uma oportunidade de mudar vidas. Não podemos desistir. Gabriel suspirou, refletindo sobre as palavras dela. Sabia que Amanda tinha razão, mas também compreendia a pressão financeira que a empresa enfrentava. Amanda, você está certa. O impacto é uma missão que vai além do lucro. Eu estou com você, e vou defender o projeto com tudo o que posso. Apesar do apoio de Gabriel, Amanda começou a se sentir desgastada. A resistência dentro da empresa e as críticas externas afetavam sua motivação, e ela se questionava sobre até onde poderia suportar. Em um momento de desabafo, Amanda confessou a Gabriel: eu estou começando a me perguntar se realmente sou a pessoa certa para isso. Talvez alguém mais experiente pudesse lidar melhor com essa pressão. Gabriel a olhou com intensidade e firmeza. Amanda, você é a pessoa certa para esse projeto. Ninguém mais teria a paixão, o compromisso e a coragem que você demonstra todos os dias. E eu não estou aqui apenas como seu chefe. Estou ao seu lado como seu parceiro, disposto a enfrentar qualquer desafio com você. Essas palavras de Gabriel trouxeram alívio e renovaram a determinação de Amanda. Ela sabia que estava onde precisava estar e que, com Gabriel ao seu lado, poderiam superar qualquer obstáculo. Finalmente chegará o momento mais esperado do projeto Impacto: levar a plataforma diretamente para as comunidades que mais necessitavam, dando início a uma série de sessões interativas e oficinas nas regiões mais carentes de São Paulo. A equipe da GM Corp estava a postos para implementar os primeiros módulos da plataforma e treinar os voluntários locais, com o objetivo de tornar o projeto acessível e inclusivo para todos. Amanda e Gabriel, ansiosos e conscientes da importância do momento, haviam se preparado para este desafio com dedicação e cuidado. Na manhã de lançamento, Amanda sentia uma mistura de empolgação e ansiedade enquanto aguardava a chegada dos participantes. Seria a primeira oportunidade de observar a reação direta das pessoas e de entender o impacto real do projeto. Para Gabriel, aquela era a chance de ver sua visão se tornar realidade, dando vida a um ideal que ele e Amanda tinham nutrido com tanto zelo. O evento inicial foi realizado em um centro comunitário, num bairro periférico de São Paulo. A sala, decorada com banners motivacionais e equipada com laptops, aguardava a chegada dos jovens e adultos da comunidade. Aos poucos, famílias inteiras começaram a entrar, e Amanda percebeu o brilho nos olhos dos jovens que olhavam com curiosidade para os computadores. Muitos deles nunca haviam tido a chance de interagir com tecnologia de maneira tão acessível e estruturada. Uma das primeiras a se aproximar foi uma jovem chamada Larissa, de 17 anos, que tinha sonhos de trabalhar com marketing digital, mas pouco conhecimento sobre o tema. Amanda se aproximou dela e perguntou: "O que te trouxe aqui hoje, Larissa?" Larissa respondeu, meio envergonhada: "Eu sempre quis trabalhar com internet, sabe? Mas nunca tive chance de aprender. Ouvi falar do projeto e pensei que poderia ser minha oportunidade." Amanda sorriu, comovida com a esperança nos olhos da garota. "Larissa, este é exatamente o motivo pelo qual estamos aqui. Queremos que você e todos os outros aqui tenham acesso ao conhecimento que precisa para alcançar seus sonhos." À medida que o evento avançava, outros jovens começaram a se envolver com as atividades da plataforma. Rafael,
O garoto que Amanda conhecera na apresentação inicial também estava presente. Ele estava mais confiante do que antes e empolgado em explorar o módulo de programação avançada, que havia sido adicionado a pedido dele e de outros jovens interessados em tecnologia. Para Amanda e Gabriel, ver os jovens tão engajados era uma confirmação de que estavam no caminho certo. Contudo, as dificuldades logo começaram a surgir. Após o entusiasmo inicial, a equipe percebeu que nem todos os presentes tinham o mesmo nível de acesso à educação básica, e muitos encontravam dificuldades para acompanhar o conteúdo mais técnico da plataforma. Amanda observou algumas expressões de frustração, especialmente entre os adultos que nunca haviam usado um computador antes. Vamos ter que adaptar algumas coisas, comentou Amanda com Gabriel, percebendo que precisavam encontrar formas de tornar o conteúdo mais acessível. Se o objetivo é que todos participem, precisamos oferecer mais apoio técnico e simplificar alguns módulos. Gabriel concordou e rapidamente providenciou que alguns dos voluntários atuassem como facilitadores, explicando os passos mais básicos aos usuários iniciantes. Mesmo com as adaptações, Amanda percebeu que a implementação nas comunidades exigiria muito mais do que haviam planejado. Além disso, surgiram problemas estruturais. Em algumas regiões, a conexão com a internet era instável, e muitos jovens não tinham recursos para continuar o aprendizado em casa. Amanda e Gabriel decidiram criar um plano para aumentar o número de oficinas presenciais e garantir que a plataforma fosse acessível mesmo sem conexão constante. Amanda se via cada vez mais envolvida com as histórias dos participantes. Certo dia, uma senhora chamada Dona Teresa, que se inscrevera para aprender sobre vendas digitais, contou a Amanda como queria vender seus artesanatos online para complementar a renda da família. Nunca pensei que teria uma chance assim. A vida inteira trabalhei, mas sempre de forma tradicional. A ideia de vender pela internet me parece mágica, mas também assustadora, disse Dona Teresa com uma risada tímida. Amanda segurou a mão de Dona Teresa com carinho. Dona Teresa, você vai ver que é mais simples do que parece. Estamos aqui para ajudar, e tenho certeza de que logo estará dominando as vendas digitais. Seu trabalho merece ser reconhecido por mais pessoas. Essas interações aproximavam Amanda das pessoas de uma forma profunda e pessoal. Cada história que ouvia reforçava seu compromisso e dava a ela uma energia renovada para continuar. Enquanto Amanda e Gabriel enfrentavam as dificuldades e emocionavam-se com os relatos, na sede da GM Corp o cenário era diferente. Henrique Braga, o diretor financeiro, seguia questionando a viabilidade do projeto. Para ele, as adaptações e os recursos adicionais necessários só aumentavam as despesas, e ele continuava pressionando Gabriel a reconsiderar o impacto financeiro do projeto. Gabriel, a cada nova mudança, estamos ampliando o orçamento. Vocês dois estão muito envolvidos emocionalmente, mas é importante ver isso de forma prática. Até agora, não vimos um retorno financeiro tangível, disse Henrique com firmeza. Gabriel se manteve calmo, mas Amanda, que estava presente na reunião, sentiu-se incomodada com o tom frio de Henrique. Henrique, posso garantir que o retorno não se resume apenas a números imediatos. Estamos construindo uma ponte para o futuro e abrindo oportunidades para centenas de pessoas, rebateu Amanda. Eu entendo sua visão, Amanda, mas temos que lembrar que uma empresa precisa de estabilidade para crescer. Não podemos comprometer a estrutura da GM Corp em prol de algo incerto, insistiu Henrique. Gabriel interveio para encerrar o conflito antes que escalasse. Henrique, eu aprecio sua preocupação, mas esse projeto faz parte da visão que quero para a empresa. Acreditamos que impacto social e sucesso financeiro podem coexistir, e vamos provar isso. A tensão permaneceu no ar após a reunião, mas Amanda sentiu-se mais motivada do que nunca para mostrar que o projeto Impacto era mais do que uma iniciativa temporária. Sabia que tinha o apoio de Gabriel e que estava no caminho certo, mas a pressão e a resistência dentro da própria empresa eram um lembrete constante de que o caminho não seria fácil. Após a reunião, Gabriel chamou Amanda para conversar. Ele notava a frustração dela e queria que ela soubesse que estava ao lado dela, mesmo em meio às pressões internas. Amanda, não deixe que Henrique a desanime. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, e eu confio plenamente em você. Nada vai mudar isso, disse ele, olhando-a nos olhos com sinceridade. Amanda, que tentava manter-se forte, sentiu uma onda de emoção. O apoio de Gabriel era crucial para ela, e aquele momento fez com que se sentisse mais próxima dele. Obrigada, Gabriel. Ter você ao meu lado faz toda a diferença. Sei que, juntos, vamos superar qualquer obstáculo, respondeu Amanda, retribuindo o olhar. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma compreensão mútua e uma conexão crescente que nenhum dos dois sabia ao certo como definir.
Ambos perceberam que a parceria que haviam construído ia além do âmbito profissional. Havia um respeito e uma admiração que os unia de uma forma especial, e cada um deles começava a reconhecer a profundidade desse sentimento. Com o passar das semanas, os primeiros resultados do projeto começaram a surgir, e os dados de engajamento superaram todas as expectativas. Amanda e Gabriel receberam relatos de jovens que conseguiram empregos após completarem módulos na plataforma e de pequenos empreendedores que aumentaram sua renda graças aos conhecimentos adquiridos. Os resultados positivos rapidamente chegaram aos ouvidos dos executivos da GM Corp e até de outros setores da empresa, o que fez com que muitos reconsiderassem suas opiniões sobre o projeto. Alguns membros da equipe, anticéticos, passaram a se envolver mais, reconhecendo que o impacto realmente estava mudando vidas. Henrique, embora relutante, teve que admitir que os resultados superaram suas expectativas iniciais, e Gabriel usou esse momento para reforçar a importância do projeto. Esses números são apenas o começo. Henrique, este projeto é a base de uma mudança que vamos expandir, afirmou Gabriel com convicção. Enquanto isso, Amanda e Gabriel sentiam que a união deles estava mais forte do que nunca. Com cada desafio superado e cada sucesso alcançado, percebiam que juntos eram capazes de enfrentar qualquer adversidade. O vínculo que os unia se tornava cada vez mais intenso e especial, e ambos sabiam que o caminho à frente ainda reservava muitas surpresas e novos desafios. À medida que o projeto Impacto se expandia, os resultados positivos começaram a gerar uma onda de atenção dentro e fora da GM Corp. As histórias de jovens que conseguiram empregos e pequenos empreendedores que aumentaram suas vendas com a ajuda da plataforma começaram a circular nos meios de comunicação, gerando uma visibilidade sem precedentes para a iniciativa. Essa nova notoriedade atraiu novos aliados, mas também revelou desafios inesperados que poderiam colocar em risco a estabilidade e a visão que Amanda e Gabriel haviam cuidadosamente construído. Com a crescente demanda, a equipe de desenvolvimento teve que se adaptar rapidamente para lidar com a carga extra. As oficinas e módulos de treinamento precisavam ser ampliados para outros bairros da cidade, eventualmente, para outras regiões do estado. No entanto, a expansão rápida trouxe dificuldades imprevistas. Em alguns locais, os voluntários começaram a sentir o peso da pressão, e a equipe técnica, embora qualificada, não estava suficientemente preparada para lidar com as especificidades de cada nova comunidade. Amanda, precisamos de mais recursos para garantir que o treinamento aconteça da maneira como foi idealizado. A cada nova cidade em que entramos, vemos que as necessidades são diferentes, disse Gabriel, com um olhar preocupado durante uma reunião com Amanda. Amanda sabia que, para crescer, precisariam de mais do que apenas entusiasmo. Ela já começava a ver as lacunas na infraestrutura, e os custos estavam se tornando um ponto crítico. As expectativas da empresa, representadas principalmente por Henrique, estavam crescendo também. Se antes ele havia ficado cético quanto ao impacto social, agora ele parecia mais interessado no retorno financeiro. No entanto, esse desejo por resultados rápidos começava a contrastar com os desafios reais de implementar o projeto em comunidades tão diversas e com realidades tão distintas. Eu sei, Gabriel. A gente sabia que seria difícil, mas estou começando a sentir que as expectativas estão ficando um pouco altas. Eles querem ver resultados mais rápidos, e a verdade é que estamos trabalhando com uma mudança de mentalidade, não apenas com números, respondeu Amanda, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Com o sucesso crescente da plataforma, os olhos da mídia e dos grandes investidores começaram a se voltar para o projeto. Logo, vários influenciadores e celebridades começaram a apoiar o Impacto, criando uma rede de promoção que potencializou ainda mais sua visibilidade. Por um lado, isso foi ótimo. A plataforma ganhou legitimidade e se tornou um ponto de referência para empresas que queriam se associar a causas sociais. Por outro lado, esse aumento de atenção trouxe uma nova pressão. O equilíbrio entre manter a missão original de transformar vidas e, ao mesmo tempo, se tornar uma marca rentável e chamativa começava a ser um dilema. Gabriel, sempre focado no impacto social, se viu dividido entre manter os princípios que Amanda e ele sempre defenderam e lidar com o desejo crescente de investidores que agora queriam extrair lucros mais rápidos da plataforma. Em uma reunião com os principais investidores, incluindo Henrique, a conversa se tornou mais intensa. Gabriel, você precisa entender que a GM Corp precisa gerar lucro. Eu vejo que esse projeto tem grande potencial social, mas, se queremos que ele seja sustentável, temos que pensar também em uma estratégia de monetização mais agressiva. Precisamos falar em publicidade, mais parcerias e rentabilidade, disse um dos investidores, Pedro Costa, com um tom impaciente. Amanda, que estava presente, ficou tensa.
Ela sabia que aquela conversa refletia um ponto crítico. Seria possível continuar com a missão social de impacto sem comprometer a essência do projeto? Ela confiava que a visão de Gabriel era sólida, mas a pressão para se alinhar às exigências de lucro estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Eu entendo a preocupação de vocês, respondeu Gabriel, calmamente, mas com firmeza. O impacto pode crescer de forma sustentável, mas nunca à custa da qualidade e da essência da nossa missão. Precisamos de mais tempo para consolidar o projeto, e não podemos perder a confiança das pessoas por pura busca de lucro imediato. Henrique, no fundo da sala, observava com uma expressão fechada, aguardando o desenrolar da conversa. Quando Pedro e outros investidores saíram da reunião, Henrique se aproximou de Gabriel, visivelmente insatisfeito. Eu entendo a sua visão, Gabriel, mas o que o Pedro disse é verdade. Estamos falando de uma empresa que precisa de retorno. O projeto Impacto está crescendo, mas agora é hora de garantir que o retorno financeiro aconteça. A GM Corp não pode continuar subsidiando um projeto que não traz lucro, disse Henrique, sem rodeios. Enquanto Gabriel tentava lidar com a pressão externa e interna para mudar a estratégia do projeto, Amanda começava a ter dúvidas sobre a verdadeira natureza do seu papel. Ela sabia que a missão social do projeto era vital, mas, à medida que o tempo passava, as mudanças que eram exigidas pela empresa estavam começando a pesar sobre ela. Nos momentos mais solitários, Amanda refletia sobre a jornada que ela e Gabriel haviam feito até ali. Ela questionava se estavam prontos para enfrentar a realidade do mercado e o quanto estariam dispostos a mudar para agradar aos investidores. A ideia de ver o Impacto virar uma grande plataforma comercial não a agradava, mas também não queria ser a responsável por impedir que a ideia fosse levada a um público ainda maior. Gabriel percebeu a crescente preocupação de Amanda e a convidou para um jantar em um restaurante tranquilo no centro de São Paulo. Durante a refeição, ambos falavam pouco, absorvidos pelos próprios pensamentos. Então, ele resolveu quebrar o silêncio. Amanda, você parece distante. Eu sei que as coisas estão ficando complicadas, mas nós conseguimos chegar até aqui porque temos uma missão clara. Eu não quero perder isso, e sei que você também não quer. Mas o que você pensa sobre tudo isso? Perguntou Gabriel, olhando-a com atenção. Amanda respirou fundo e, após alguns segundos de reflexão, respondeu: Gabriel, eu acho que estamos numa encruzilhada. A pressão por resultados está crescendo, e eu não sei mais onde traçar a linha entre manter nossa missão e atender a essas expectativas que estamos recebendo. As mudanças que os investidores querem podem comprometer tudo o que construímos até agora. E, ao mesmo tempo, se não fizermos algo para crescer, corremos o risco de sermos vistos como um projeto apenas idealista, sem capacidade de expansão. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele sabia o quanto a pressão estava pesando para ela, e também sabia que esse momento poderia definir o futuro do projeto. Eu entendo o que você está dizendo, mas eu ainda acredito que podemos encontrar uma forma de equilibrar as duas coisas. Não podemos deixar que a ganância defina o que estamos fazendo aqui. Vamos continuar com nossa missão, e, se for necessário, encontraremos formas alternativas de garantir a sustentabilidade financeira, disse ele, com firmeza. Amanda olhou para ele, reconhecendo a determinação no olhar dele, mas também sentindo a pressão do momento. Ambos estavam em um ponto crucial da jornada, e a próxima decisão poderia mudar tudo. No entanto, nem todos estavam tão convencidos de que o projeto deveria continuar no mesmo caminho. Henrique, ciente das crescentes críticas sobre a falta de lucros, sugeriu uma mudança estratégica que gerou um impasse dentro da GM Corp. Em uma reunião com os principais executivos, Henrique argumentou que a GM Corp deveria alterar o foco da plataforma Impacto para torná-la mais voltada para a área de publicidade digital, gerando lucros diretos a partir de anúncios. Ele sugeriu uma parceria com grandes marcas que queriam inserir suas campanhas na plataforma, algo que transformaria rapidamente a operação em uma máquina de gerar receita. Isso é o que o mercado espera de nós, afirmou Henrique, com um sorriso confiante. Podemos manter a essência do projeto, mas monetizá-lo de uma forma mais eficaz. Precisamos de uma mudança estratégica. Gabriel estava em silêncio, processando a sugestão. Ele sentiu que aquele era o momento decisivo. Aceitar a proposta de Henrique significaria transformar o Impacto em algo mais comercial, algo que ele nunca quis. Mas recusá-la significaria um risco de perder o apoio da empresa e dos investidores. Amanda, que estava na reunião, não conseguiu disfarçar a frustração. Ela sabia que a proposta de Henrique representava uma quebra no que haviam construído. A pressão sobre ela aumentava, e a incerteza sobre o futuro parecia maior do que nunca. O projeto Impacto se encontrava em um ponto de inflexão.
Após as discussões intensas e a crescente pressão dos investidores, Gabriel e Amanda estavam diante de uma escolha difícil. A proposta de Henrique, de transformar a plataforma em uma máquina de gerar lucro por meio de publicidade e parcerias comerciais, não era apenas uma mudança estratégica. Ela representava uma ruptura com a visão idealista que ambos tinham para o projeto desde o início. A decisão sobre o caminho a seguir não só afetaria o futuro do impacto, mas também colocaria à prova a relação de confiança que havia sido cuidadosamente construída entre os dois. Gabriel passava as noites em claro, refletindo sobre os próximos passos. Ele sabia que, para o projeto prosperar e alcançar um público ainda maior, precisaria de financiamento e apoio contínuo da GM Corp, mas também estava consciente de que, ao seguir a proposta de Henrique, perderiam a essência do que haviam começado. O que pesava mais sobre Gabriel era a dúvida de que, ao aceitar a proposta de monetização agressiva, ele estaria traindo não apenas Amanda, mas todos aqueles que haviam depositado fé no projeto. O ideal de transformar vidas, capacitar as comunidades e oferecer oportunidades iguais para todos, sem olhar para o lucro, estava prestes a ser comprometido. Em uma reunião com sua equipe de desenvolvimento, Gabriel deixou claro sua hesitação em seguir o caminho sugerido por Henrique. Pessoal, eu sei que as pressões estão aumentando e que a proposta de Henrique pode trazer retorno financeiro, mas precisamos pensar nas implicações disso. O que estamos criando não é apenas uma plataforma para fazer dinheiro. Queremos gerar impacto real na vida das pessoas, disse Gabriel, olhando para seus colegas com seriedade. Amanda, que estava presente, sentiu um nó na garganta ao ver Gabriel tão angustiado. Ela sabia o quanto ele estava dividido, mas também reconhecia que o futuro do projeto dependia da sua decisão. E ela, por sua vez, sentia-se cada vez mais distante daquilo que haviam idealizado inicialmente. As duas perspectivas pareciam irreconciliáveis. A pressão por uma decisão rápida começou a se intensificar. Henrique, ciente de que as demandas por lucros não podiam ser ignoradas por muito tempo, cobrou de Gabriel uma posição definitiva. Gabriel, eu entendo a sua visão de impacto social, mas você tem que ver a realidade. Se não mudarmos a estratégia, não vamos conseguir sustentar o projeto a longo prazo. E é isso que estamos fazendo. Estamos dando a você o que você precisa para garantir que o impacto se espalhe e atinja mais pessoas. Não podemos ignorar a necessidade de monetização, disse Henrique, sem rodeios. A reunião foi tensa, com Gabriel tentando argumentar contra as propostas de Henrique, mas com pouco espaço para se opor. Ele sabia que, se não aceitasse a nova direção, o projeto poderia ser cortado pela empresa, e ele seria responsabilizado por não trazer os resultados financeiros necessários. Após a reunião, Gabriel se retirou para seu escritório, onde ficou horas encarando o vazio, pensando nas consequências de suas escolhas. Ele sabia que, mesmo que tomasse a decisão certa para o projeto, as consequências para a GM Corp poderiam ser graves. E isso afetaria não apenas sua posição na empresa, mas o futuro de todos os que haviam se unido ao impacto. Enquanto isso, Amanda começava a questionar seu próprio papel na história. Ela sempre acreditou que estava ali para fazer a diferença, para mudar a vida das pessoas, mas agora a realidade do mercado parecia exigir outra coisa. As conversas com Henrique, com os investidores, com os membros da equipe, começaram a se tornar cada vez mais insuportáveis. A pressão financeira e o desejo de lucro estavam se tornando uma ameaça constante àquilo que ela acreditava ser o verdadeiro propósito do projeto. Em uma conversa particular com Gabriel, ela finalmente colocou em palavras o que estava sentindo. Gabriel, eu não sei se consigo continuar nesse caminho. Eu me sinto perdida. O projeto que começamos não é mais o mesmo. Eu não quero ser parte de uma plataforma que visa apenas lucros. Isso não era o que eu imaginei quando entramos nisso. Você lembra do que nos motivou a começar? Onde está a nossa missão? Amanda falou, com a voz embargada, sem conseguir esconder a frustração. Gabriel olhou para ela e, por um momento, sentiu uma dor profunda. Ele entendia perfeitamente o que ela estava dizendo. Ele sentia o mesmo. No entanto, ele estava preso entre a lealdade à missão que criaram juntos e a necessidade de fazer o projeto crescer para alcançar um público maior. Eu sei, Amanda, eu também sinto isso. Mas, se não aceitarmos essa mudança, corremos o risco de perder tudo. O que fazemos agora? Respondeu Gabriel, com um olhar de desespero. Era claro que ele não sabia a resposta. Ele estava tão perdido quanto ela. Na manhã seguinte, Gabriel foi até o escritório de Henrique, decidido a tomar uma decisão. A reunião que ele sabia que precisaria ter estava finalmente acontecendo. Henrique, com um sorriso calculista, parecia ansioso para saber qual seria a resposta. Gabriel,
estou esperando sua confirmação sobre o novo rumo para o impacto. Podemos começar as negociações com as marcas e anunciantes assim que você der o sinal verde, disse Henrique, com um tom de quem já sabia o que ele iria ouvir. Mas Gabriel não respondeu imediatamente. Ele estava ali, diante de Henrique, com o futuro do projeto em suas mãos, e não sabia o que fazer. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou: Henrique, eu entendo sua posição, e também sei que o projeto precisa crescer. Mas eu não posso aceitar essa proposta. Não da maneira como você a descreveu. Não vou transformar o impacto em uma plataforma de lucro rápido. Não é isso que queremos. Não é isso que começamos. Henrique ficou em silêncio por um momento, como se as palavras de Gabriel não tivessem feito sentido. Então, finalmente, ele falou, com um olhar frio: Gabriel, você realmente acha que tem escolha? Se você não aceitar a proposta, o projeto será cancelado. Você sabe disso. E você também sabe que sua posição na empresa está em jogo. Não apenas o seu futuro, mas o de todos que estão envolvidos no projeto. Você quer ser lembrado como aquele que deixou o impacto morrer por idealismo? Disse Henrique, com uma voz quase ameaçadora. Gabriel sentiu o peso daquelas palavras. Ele estava sendo forçado a tomar uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. E, ao olhar para Henrique, viu o que ele temia: uma escolha entre manter sua integridade ou sacrificar tudo pelo futuro financeiro da GM Corp. Enquanto Gabriel se encontrava em um dilema com Henrique, Amanda tomou uma decisão crucial. Ela sabia que o que estava acontecendo com o impacto não era mais uma questão de simples escolha entre lucro e missão. Era uma questão de identidade. Ela pegou seu celular e ligou para Gabriel. Gabriel, eu não posso mais fazer isso. Eu estou saindo do projeto. Eu não posso continuar em um caminho que não acredito mais. Eu sei o quanto isso vai ser difícil, mas eu não posso ser parte de algo que deixou de ser o que idealizamos, disse ela, com a voz firme, mas com um sentimento de dor. Gabriel ficou em choque ao ouvir as palavras de Amanda. Não sabia o que dizer, mas sabia que, naquele momento, a divisão entre os dois era irreparável. Ela estava deixando o projeto que ambos haviam criado juntos. O ar estava pesado em São Paulo. Era uma cidade de contrastes, onde a velocidade das ruas parecia não permitir que alguém tivesse tempo para refletir, para pausar e olhar para dentro de si. Mas Gabriel e Amanda, agora distantes um do outro, se viam obrigados a parar, a pensar, a confrontar os próprios medos e a incerteza sobre o futuro. O que antes era uma parceria forte, um propósito compartilhado, agora parecia ser uma linha dividida, com cada um seguindo um caminho solitário em busca do que ainda podiam acreditar. Gabriel havia escolhido seguir em frente com o projeto Impacto, mantendo firme a visão que ele e Amanda haviam criado juntos. Contudo, a ausência de Amanda, sua parceira, sua confidente, era um peso constante em seu peito. A dinâmica do projeto já não era a mesma sem ela. Ele sentia uma falta não só da pessoa com quem compartilhava a visão, mas também da força que ela sempre lhe dava para enfrentar os obstáculos. O escritório de Gabriel, antes animado com as discussões sobre o impacto social e o futuro do projeto, agora estava silencioso e frio. As reuniões com os investidores e com os executivos da GM Corp estavam se tornando cada vez mais tensas. A pressão por resultados financeiros estava cada vez mais alta, e Gabriel sabia que precisava de resultados para manter o apoio dos investidores. Mas, a cada decisão, ele sentia que estava se afastando da sua verdadeira missão. Em uma manhã de sexta-feira, Gabriel olhou pela janela de seu escritório. A vista da cidade parecia distante, como se ele estivesse isolado em sua própria torre de vidro. As palavras de Henrique ainda ecoavam em sua mente. Se você não aceitar essa proposta, o projeto será cancelado. Ele sabia que sua posição estava em risco, mas ainda não conseguia aceitar a ideia de transformar o impacto em um produto comercial. Ele acreditava que o propósito original deveria ser preservado. Mas será que ainda há tempo para voltar atrás? Pensou Gabriel, enquanto encarava o vazio de sua sala, tentando encontrar uma resposta que aliviasse o peso em sua mente. Nesse momento, Henrique entrou no escritório, com um olhar impaciente. Gabriel, já discutimos isso antes. Você precisa tomar uma decisão. A empresa precisa de resultados. Não podemos continuar nesse limbo. E você precisa aceitar que a realidade do mercado é outra. O que você decidiu? Perguntou Henrique, cruzando os braços e esperando uma resposta. Gabriel respirou fundo e olhou para o amigo. Ele sabia que não poderia mais adiar a decisão, mas também sabia que, qualquer escolha que fizesse, haveria perdas. Eu preciso de mais tempo. O impacto não é só sobre números. Eu não posso fazer essa mudança sem pensar nas consequências,
respondeu Gabriel, sem olhar diretamente para Henrique. Ele sentia que estava se afastando cada vez mais das pessoas ao seu redor, daqueles que queriam resultados rápidos e lucros acima de tudo. Henrique, impaciente, foi direto ao ponto. Gabriel, se você não tomar uma decisão, quem tomará por você será a realidade do mercado. Eu não estou pedindo para você mudar sua visão, mas sim ajustar o que precisa ser feito para alcançar a realidade. Você tem até o final do mês para decidir. E, sinceramente, não acho que você queira ver o impacto se transformar em uma lembrança do que poderia ter sido. Gabriel sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que Henrique não estava brincando. A pressão para entregar resultados estava se tornando insuportável. Amanda, por outro lado, havia tomado uma decisão clara, mas sabia que o caminho dela também não seria fácil. Ao deixar o projeto Impacto, ela se viu à deriva. Sem o seu papel na liderança da plataforma, ela precisou redescobrir o seu propósito. Sabia que, por mais dolorosa que fosse a separação de Gabriel e da visão inicial que eles haviam compartilhado, ela precisava seguir seu próprio caminho. Amanda se distanciou de tudo que estava relacionado à GM Corp. Ela sabia que não poderia mais ser parte de um projeto que, para ela, estava começando a perder a essência do que realmente importava. Ela não queria mais ser a peça que justificava a busca por lucros a qualquer custo. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento de abandono que sentia por ter deixado Gabriel para trás ainda afligia. Foi em uma tarde chuvosa, sentada em um café perto do Parque Ibirapuera, que Amanda finalmente começou a vislumbrar uma nova ideia. Se o Impacto não conseguia equilibrar lucro e propósito, talvez ela pudesse criar algo que realmente fosse fiel aos seus princípios. Algo que não se preocupasse com investidores ou retorno financeiro imediato, mas que tivesse a capacidade de gerar transformação real. Eu posso criar algo novo, pensou Amanda. Algo que não precise comprometer minha visão. Ela não sabia exatamente como faria isso, mas a ideia de um projeto independente, com foco em educação e inclusão, começou a tomar forma em sua mente. Amanda não iria desistir de sua missão, ela simplesmente precisava recomeçar. Era um dia comum, mas para Gabriel e Amanda, a sensação de que estavam a um passo de se encontrarem novamente no centro de suas próprias decisões pairava no ar. Ambos sabiam que precisavam conversar. O afastamento deles era evidente, mas também havia uma sensação de que ainda havia algo inacabado, uma conversa que não poderia ser ignorada. Amanda foi até o escritório de Gabriel. Ela sabia que, após tanto tempo sem falar, aquela conversa não seria fácil, mas ela também sabia que precisava de respostas. Ele havia tomado a decisão de seguir com o projeto Impacto dentro da GM Corp, enquanto ela, por sua vez, estava em busca de um novo caminho. O que restava entre eles? Seriam capazes de se reencontrar, mesmo que fosse de forma diferente? Gabriel, disse Amanda, com um sorriso triste, enquanto adentrava o escritório dele. Eu não pensei que fosse precisar de tanto tempo para vir até aqui. Gabriel levantou-se ao vê-la, sentindo um misto de alívio e dor. Ele não sabia como as palavras sairiam, mas sabia que aquela era a conversa mais importante que precisavam ter. Amanda. Gabriel não sabia o que dizer. Ele sentia uma saudade imensa da época em que estavam juntos, no mesmo caminho, no mesmo propósito. Eu sinto muito por tudo. Amanda, com um olhar sereno, fez um gesto de compreensão. Eu sei, Gabriel. Eu sei que você tinha suas razões. E, de certa forma, eu também. Mas o que nos trouxe até aqui foi a nossa crença em algo maior. E, de alguma forma, perdi isso no caminho. Eu não quero mais fazer parte de um sistema que não compartilha dos mesmos valores que eu. Por mais difícil que tenha sido a minha decisão, eu preciso seguir em frente. Gabriel, com o olhar perdido, não sabia o que mais dizer. Mas havia algo mais dentro dele, algo que ele não podia ignorar. Eu ainda acredito na missão do Impacto. Amanda, eu acredito que a gente pode transformar vidas, mesmo que o caminho seja difícil. Mas, talvez, eu precise de mais tempo. Mais tempo para entender o que é o mais importante. Eu não quero que nossa separação seja uma falha, mas talvez esse espaço seja necessário. Amanda sentiu, com os olhos cheios de uma compreensão que só ela poderia ter. Gabriel, eu também quero ver o Impacto prosperar, mas em nossos próprios termos. Não no termo dos investidores. Não no termo das grandes corporações. Eu acredito que podemos encontrar uma forma de fazer isso, só que cada um de nós tem que seguir seu próprio caminho. E isso é o que estamos fazendo agora. O sol nascente sobre a cidade de São Paulo parecia refletir as mudanças que estavam prestes a acontecer na vida de Gabriel e Amanda. Ambos haviam tomado caminhos separados,
Mas uma verdade inegável pairava no ar. O tempo e as circunstâncias eram implacáveis, e as decisões que tomaram agora afetariam não apenas suas vidas pessoais, mas o futuro do projeto que, um dia, uniu seus destinos. Após a conversa com Amanda, Gabriel mergulhou de cabeça no trabalho. Ele sabia que o tempo estava contra ele e que as expectativas da GM Corp estavam se tornando cada vez mais implacáveis. Henrique, embora fosse seu amigo de longa data, estava começando a demonstrar impaciência, algo que Gabriel não gostava de ver. Nos dias seguintes, as reuniões com os investidores se tornaram mais frequentes. As cobranças aumentaram, e Gabriel, por mais que quisesse manter a visão original do projeto, não tinha mais as mesmas certezas de antes. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, e, cada vez mais, o dilema entre manter a essência do impacto e atender aos interesses financeiros da empresa parecia ser um abismo insuperável. Naquela manhã, enquanto revisava os números e as propostas de investidores, Gabriel parou por um momento e olhou para o quadro branco de sua sala. Nele, ainda estavam escritas as palavras que ele e Amanda haviam colocado quando começaram a trabalhar no projeto: transformar vidas, sem perder a essência. Mas agora, aquelas palavras pareciam distantes. O que havia se perdido ao longo do caminho? Ele pegou seu celular e mandou uma mensagem para Amanda, algo que nunca pensou que faria após a separação, mas que, de alguma forma, sentia que era necessário. Amanda, eu estou perdido. Eu sei que a nossa decisão de seguir caminhos separados foi o certo, mas o projeto está tomando uma direção que não posso controlar. Eu sinto sua falta. Sinto falta da nossa visão. O que você faria se estivesse aqui agora? Ele esperava uma resposta, mas sabia que Amanda provavelmente estava em um momento de autodescoberta também, tentando traçar o seu próprio caminho. No entanto, algo dentro dele dizia que, talvez, ela tivesse a chave para que ele entendesse como equilibrar sua visão e as exigências do mundo corporativo. Enquanto isso, Amanda se via em uma nova fase da sua vida. Ao sair do impacto, ela mergulhou de cabeça em um projeto próprio, um que tentava incorporar os valores que ela sempre acreditou serem essenciais. Ela queria criar uma plataforma de educação gratuita, voltada para jovens de comunidades periféricas, mas sem a pressão dos grandes investidores. O foco dela estava na transformação social, não em métricas de lucro. Mas a realidade logo se impôs. Amanda estava sozinha, sem o suporte financeiro de uma grande corporação e sem a rede de contatos que Gabriel ainda tinha. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior. Ela sabia que a tarefa que tinha pela frente era titânica, mas não conseguia voltar atrás. A ideia de criar algo genuíno, sem comprometer seus valores, a motivava a seguir em frente, mesmo que a jornada fosse solitária e cheia de desafios. Numa tarde, após uma reunião frustrante com um possível parceiro que, embora quisesse ajudar, insistia em mudar o foco do projeto para algo mais comercial, Amanda sentiu a dor do cansaço. Ela voltou para o seu pequeno escritório, um espaço simples e despretensioso, onde passava horas planejando as próximas etapas. Ela pensou em Gabriel, em como ele parecia estar preso em um dilema semelhante. Mas, ao contrário dele, ela não queria ceder. Foi então que seu celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Amanda, eu estou perdido. Eu sei que a nossa decisão de seguir caminhos separados foi o certo, mas o projeto está tomando uma direção que não posso controlar. Eu sinto sua falta. Sinto falta da nossa visão. O que você faria se estivesse aqui agora? Ao ler as palavras de Gabriel, Amanda sentiu uma onda de empatia e compreensão. Ela sabia exatamente o que ele estava sentindo. Ela também se sentia perdida, tentando conciliar seus ideais com as pressões externas. Ela não hesitou. Pegou o celular e respondeu rapidamente. Eu sei o que você está passando, Gabriel. Eu também sinto falta da nossa visão. Mas, não podemos deixar que os outros decidam o que é importante para nós. Se você sente que perdeu o controle, talvez seja a hora de parar, olhar para trás e se perguntar: o que realmente importa para você? Eu acho que você precisa se reconectar com o propósito de tudo isso. E, talvez, quando você fizer isso, a direção será mais clara. Não desista. Só não deixe que o caminho que você escolher seja imposto por ninguém além de você. A resposta de Amanda trouxe um alívio imediato a Gabriel. Era como se ela tivesse tocado a alma dele com aquelas palavras. Ele sabia que ela estava certa. O propósito original do impacto ainda estava ali, em algum lugar, esperando para ser redescoberto. Mas ele precisava, antes de tudo, voltar a acreditar no que o motivou a começar. Gabriel, após receber a mensagem de Amanda, sentiu um impulso renovado. Ele decidiu que não poderia mais ser refém da pressão das corporações e dos números.
Ele queria que o Impacto voltasse a ser uma plataforma que representasse a mudança que ele e Amanda idealizaram. Decidiu, então, marcar uma reunião com Henrique, para finalmente explicar sua posição e traçar um novo rumo para o projeto, sem perder a essência. Henrique, por sua vez, sabia que o tempo estava se esgotando. As negociações com grandes marcas estavam começando a se tornar uma realidade iminente. Ele não sabia o que esperar de Gabriel, mas estava preparado para qualquer resposta. A reunião aconteceria na sede da GM Corp, em um andar alto, com vista para a cidade, como se, simbolicamente, mostrasse o abismo entre os dois mundos, o das grandes corporações e o das pequenas revoluções que nasciam no campo das ideias. Na reunião, Gabriel se manteve firme, com uma postura que demonstrava confiança, mas também uma vulnerabilidade que ele ainda não tinha mostrado antes. Henrique, ao vê-lo, já percebeu que algo havia mudado. Gabriel, estou começando a me preocupar com a sua posição. Você vai seguir com a proposta, ou está disposto a abrir mão de tudo por um ideal que talvez já não seja viável? Perguntou Henrique, de maneira direta. Gabriel olhou para ele e, por um momento, se viu refletindo sobre a verdade por trás daquela pergunta. Mas, em vez de ceder, ele respondeu com a convicção que sentia dentro de si. Henrique, eu não estou dizendo que vou desistir do projeto, mas estou dizendo que não posso seguir com ele da forma que você propõe. O Impacto precisa voltar a ser aquilo que nos motivou a começar. Ele precisa ser uma plataforma de transformação social, não um produto comercial. Se isso não for possível dentro da GM Corp, então precisamos encontrar outra maneira de fazer isso funcionar. E talvez isso signifique seguir um caminho mais longo e árduo, mas será o caminho certo. Henrique olhou com uma mistura de surpresa e frustração. Você tem certeza disso? Perguntou Henrique, já prevendo que as negociações não seriam tão fáceis quanto imaginava. Gabriel, com um olhar firme, respondeu: sim, eu tenho certeza. O propósito do Impacto não pode ser negociado. Eu não posso abrir mão disso. O sol que se punha sobre São Paulo naquela noite parecia mais radiante do que o normal. A cidade, vibrante e cheia de vida, contrastava com a tranquilidade que Gabriel e Amanda sentiam em seus corações. O futuro ainda estava incerto, mas uma coisa era clara. Ambos haviam tomado as decisões que precisavam ser tomadas, e isso já era, de certa forma, uma vitória. O projeto Impacto, que os uniu e depois os separou, agora tomava um novo rumo. Não mais como uma peça dentro de uma grande engrenagem corporativa, mas como algo mais puro, mais conectado aos valores que sempre acreditaram. Após sua conversa com Henrique, Gabriel sabia que tinha acabado de fazer uma das decisões mais difíceis de sua vida. Ele não cedeu às pressões, e o futuro do Impacto estava mais nas suas mãos do que nunca. A mensagem de Amanda, com sua visão clara e descomplicada sobre o que era necessário, continuava ressoando em sua mente. Não havia mais dúvidas sobre o que ele queria. O Impacto não seria uma plataforma de lucro para corporações, mas um veículo de transformação real para a sociedade. Com isso em mente, Gabriel fez algo que nunca imaginou que faria. Ele começou a reestruturar o projeto de forma independente. Criou uma nova abordagem, baseada em parcerias com pequenas ONGs, empresas sociais e grupos comunitários. Ele sabia que a jornada seria mais longa e desafiadora, mas sentiu, finalmente, que estava no controle. O objetivo agora não era mais conquistar investidores, mas atingir as pessoas que precisavam da plataforma, aqueles que realmente poderiam ser impactados pela educação e pelas oportunidades que o projeto oferecia. Gabriel também decidiu entrar em contato com as fundações de apoio social e com organizações sem fins lucrativos que acreditavam em sua visão. O modelo de negócio precisava ser sustentado, mas sem comprometer os ideais de inclusão e educação que haviam motivado sua paixão no começo. Foi em uma tarde nublada, enquanto Gabriel estava em sua sala, revisando os primeiros detalhes dessa nova fase do projeto, que ele recebeu um e-mail inesperado. O e-mail era de Henrique. Gabriel, entendo sua posição, embora eu tenha minhas reservas sobre essa nova abordagem. No entanto, eu realmente espero que você consiga encontrar o que procura. Mas quero ser claro, a GM Corp não será mais parte do projeto. Se você acredita que está no caminho certo, vai precisar seguir sozinho. Sei que você tem uma boa visão, mas lembre-se de que o mundo corporativo é implacável. Boa sorte, Henrique. Ao ler aquelas palavras, Gabriel sentiu uma mistura de alívio e frustração. Ele sabia que estava renunciando a uma segurança financeira enorme, mas ao mesmo tempo, sentiu que a verdadeira liberdade estava ali, naquele momento. Ele não tinha mais ninguém para responder, a não ser a si mesmo. Enquanto isso, Amanda estava vivendo sua própria batalha, mais silenciosa,
mas igualmente intensa. Seu projeto de educação começou a ganhar forma, mas não sem obstáculos. Ela sabia que, sem recursos financeiros de peso, seria difícil manter o projeto sustentável. Contudo, sua determinação estava mais forte do que nunca. O projeto, que ela chamou de Raízes, foi inspirado pela ideia de que a verdadeira transformação começa nas bases da sociedade, nas periferias e nos locais onde as oportunidades são escassas. Seu foco estava em oferecer cursos online gratuitos, workshops e mentorias para jovens de comunidades carentes, oferecendo a eles uma chance de mudar suas vidas sem ter que se preocupar com custos. Amanda sabia que o potencial da plataforma era enorme, mas o desafio era conseguir a visibilidade necessária para atrair os recursos que o projeto necessitava. Ao longo de semanas, ela foi criando uma rede de mentores e professores voluntários que acreditavam na mesma causa. Através de sua própria rede de contatos, ela conseguiu apoio de algumas pequenas fundações e até de alguns empresários locais, que acreditavam no poder da educação para mudar realidades. A ideia não era fazer algo grandioso de imediato, mas crescer de forma sólida, ajudando aqueles que mais precisavam. Em uma manhã de segunda-feira, depois de um longo fim de semana tentando convencer uma organização para que apoiasse seu projeto, Amanda recebeu uma resposta positiva. Era a primeira vez que ela sentia que seu trabalho estava realmente valendo a pena. Amanda, após analisar a proposta e conversar com nossa equipe, estamos muito empolgados com a missão da Raízes. Gostaríamos de colaborar com você para o lançamento de um curso piloto em nossa comunidade, com a possibilidade de expandir para outras regiões. Estamos ansiosos para trabalhar juntos. Amanda não conseguia acreditar. A partir daquele momento, ela sabia que seu projeto estava finalmente saindo do papel e começando a tocar vidas. Ela havia dado o primeiro passo em um caminho longo e difícil, mas estava convencida de que aquilo era o certo. O destino, que antes parecia tê-los afastado, agora trazia Gabriel e Amanda novamente para o mesmo ponto. Embora estivessem em jornadas separadas, seus ideais estavam mais próximos do que nunca. Em um café na região central de São Paulo, em um dia calmo e ensolarado, eles se encontraram. Gabriel estava visivelmente mais leve, seu olhar mais firme e decidido. Amanda, por outro lado, parecia irradiar uma energia renovada, mais confiante em si mesma e em sua missão. A conversa entre os dois foi suave, mas cheia de significado. Não havia mais aquele peso do passado, da separação ou das falhas. Apenas o reconhecimento de que, apesar das diferenças, ainda havia uma conexão que os unia. Gabriel foi o primeiro a falar. Amanda, Ele olhou para ela com um sorriso sincero. Eu não sei o que teria feito sem suas palavras. Você estava certa. Eu estava perdido no caminho corporativo, mas agora eu vejo um novo horizonte para o impacto. Ele não vai ser uma plataforma para os grandes investidores. Ele vai ser para as pessoas. Para quem realmente precisa. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que, agora, estou no caminho certo. Amanda sorriu, sua expressão tranquila, mas com um brilho nos olhos que refletia sua convicção. Eu também tenho a sensação de que estamos no caminho certo, Gabriel. Não importa onde estamos, ou como o futuro será. O que importa é que estamos fazendo o que acreditamos. E isso, para mim, é o suficiente. Ambos sabiam que o impacto que haviam criado não estava morto, mas sim em um novo nascimento, agora mais forte, mais alinhado com os valores que sempre quiseram defender. Eles sabiam que suas jornadas, embora distintas, continuavam conectadas pela mesma missão. E enquanto o mundo lá fora continuava a girar, eles estavam decididos a não perder de vista o verdadeiro propósito de tudo o que haviam feito até ali. O capítulo finaliza com Gabriel e Amanda observando a cidade de São Paulo à distância. O horizonte parecia mais claro agora, como se tudo ao redor estivesse mais em sintonia com o que eles haviam escolhido. O impacto renascia, e com ele, suas próprias vidas, agora mais fortes e determinadas do que nunca. Eles sabiam que os desafios nunca parariam, que os obstáculos sempre seriam muitos. Mas, no fundo, o que importava era que, finalmente, estavam trilhando seus próprios caminhos. Caminhos que os levariam a tocar muitas vidas, a transformar realidades. Caminhos que, de alguma forma, sempre estiveram entrelaçados, não por dinheiro ou poder, mas pelo desejo genuíno de fazer a diferença. E assim, o impacto renascia, não como um projeto corporativo, mas como uma verdadeira missão. E tanto Gabriel quanto Amanda estavam prontos para caminhar por ele, lado a lado. Mas, dessa vez, cada um seguindo seu próprio destino, com a certeza de que, juntos, ainda poderiam mudar o mundo.